Irmãos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Apocalipse. O pastor Renato me pegou, porque era para ele. Apocalipse capítulo 5. A partir do verso 6. Só vou ler esse versículo, porque é onde está a base da revelação de Deus. Fala assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A última parte do versículo, irmãos, do versículo 8, fala: tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essa palavra, eu creio que os irmãos lembram que foi ministrada no culto passado, quem não estava aqui. E quando o irmão pregou essa palavra e ele leu, ela acendeu no meu coração. Eu louvo a Deus, porque a gente tem uma igreja de homens firmes, de homens que estão de pé diante de Deus, que intercede por nós. Eu falo para o pastor Renato, eu me sinto em casa. Eu tenho a paz de Deus nesse lugar, eu tenho minhas dindas, né? A Sabrina, que eu louvo a Deus. Quando eu cheguei aqui, senti tanta unção no louvor. E, irmãos, eu fui meditar na palavra porque Deus falou muito comigo. E o testemunho é que eu procurei o pastor Renato e a gente tem orado. A Sabrina também se propôs a orar por mim. Irmãos, eu sou tão frágil, mas tão frágil, que se me der um susto, a minha pressão já baixa, que acabou a mulher. Mas eu tenho enfrentado tantas coisas grandes que eu falo: Deus, para quê? E tudo isso, né? Por que tudo isso? E tenho muitos testemunhos nessa área de lutas com Deus e que Deus tem me dado grandes vitórias. E em meio dessas lutas, a gente não tem para onde ir. Para quem tem o conhecimento, a gente busca a face de Deus, porque como Pedro, a gente entende que não temos para onde ir, não temos. Pedro falou para Jesus: aonde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então essa pequena palavra que eu vou ministrar agora, desse testemunho, é sobre essa palavra de vida eterna que Deus me deu na manhã de um dia que eu acordei meditando desde a madrugada sobre a palavra que acendeu no meu coração, sobre as orações dos santos. Deus falou para mim, me acordou, e eu já fui perdendo a força, é sempre assim que acontece. E eu fui para diante de Deus: olha, eu não vou aguentar, Senhor, se não aguentasse eu não ia estar aqui. E eu me prostrei e fiquei ali esperando Ele falar. Só de pensar eu já fico gelada. Ele falou: filha, eu recebo com tanta excelência tudo que vocês colocam diante de mim, independente da maneira e como vocês estão orando. Se for chorando, se for pedindo, se for intercedendo, se for para guerrear, eu estou pronto a receber. E eu quero te revelar uma coisa. Está naquela palavra que chocou teu coração. Aí eu fui lá e abri de novo e comecei a receber de Deus tantas coisas, irmãos. Se vocês meditar nessa palavra, vocês vão ver que Ele diz que aqueles anciões se prostraram quando o cordeiro pegou o livro. E eles tinham taças cheias. E a palavra de Deus diz que eles tinham o quê? Eles tinham harpas nas mãos. Ele disse: filho, eu recebo com tanta honra. Eu recebo ela como um perfume. Eu estou aspirando tudo que é colocado diante de mim. Mas a minha igreja, quando vai orar, quando ela vai para a minha presença, ela não tem o mesmo louvor. Ela não me ouve com a mesma honraria. Por isso, quando eu subi aqui, eu falei para ele: irmão, não me deixa.
fica entoando louvor. Porque é a hora de Deus falar, o louvor é importante, a palavra é importante. Deus, Ele está falando na palavra, Ele fala conosco, é Deus falando conosco. Toda vez que um pastor desse, ungido por Deus, que pega uma palavra dessa uma evangelista, é Deus falando conosco, mas quando nós vamos orar, é nós que falamos com Deus. Como nós temos colocado nossas palavras diante de Deus? Será que nós nos separamos? Foi isso que Ele pediu para mim falar para a igreja. Eu fiquei tão chocada, eu fiquei tão envergonhada, porque eu tenho orado para Deus de qualquer maneira. Às vezes eu estou no carro e eu falo, eu preciso orar, aí eu começo a orar. Às vezes eu estou em casa ocupada, e às vezes estou até meia brava e eu começo a orar. Eu acordo de madrugada, e às vezes eu tenho sono e eu paro de orar para dormir. E Ele disse que não deve ser assim. Ele disse que quando a gente for buscar a presença dEle, é para a gente entrar no quarto e ter aquele tempo com Ele. Ele disse que não é para nós nos esmorecermos quando for orar. E nós nos esmorecemos. Não é verdade? Todos nós passamos por isso. Mas quando Ele me deu isso, eu falei, eu vi, irmãos, eu pude ver aquela taça. Eu queria sentir aquele perfume para me falar para vocês, mas eu senti que Ele aspirava aquele perfume. A oração de todos vocês são aspiradas por Deus. E Ele falou, filha, diz para a minha igreja, quando for orar, para elas terem esse entendimento, que a essência da oração de cada um é um perfume da vida deles. Entrega isso para mim de uma maneira especial. Eu preciso que a minha igreja se prostre diante de mim de uma maneira especial, porque no céu tudo é perfeito. Nesse louvor confirmou o testemunho, porque começou a cantar uma oração do Pai Nosso. Desce o reino do céu até na terra. Mas Jesus, o desejo dele na oração é que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Só que a nossa vida aqui na terra não está excelente como é lá no céu. As coisas no céu são recebidas de uma maneira tão especial. Olha, eles tinham harpas nas mãos. Imagina que as nossas orações têm canções naquele momento que é colocado diante do Cordeiro. Tem uma essência, é numa taça de ouro. É numa taça de ouro. Talvez não precisasse disso, porque ele já ouve imediatamente, mas ele colocou em taças de ouro. E tinha esses seres, com certeza preparados, prontos. E a gente sabe que nos céus os nossos instrumentos, os instrumentos que são inspirados aqui, eles já estão lá. São sobremodo excelente, muito melhor do que qualquer instrumento que for fabricado aqui na terra. E lá nossas orações são recebidas com essa excelência, em taças de ouro. Irmãos, era isso que eu tinha que falar para a igreja. Eu perdi minhas forças, tem muito mais o que Deus me entregou, que eu sei que é particular para mim. E eu tenho buscado fazer isso. Satanás veio com tanta fúria. Eu falei, pastor Renato, eu não posso. Ele falou assim, você vai falar, sai de trás dos tanques. E você vai falar. Eu falei, não, vou falar para o Senhor. Ele ia falar, não, você vai falar. O inimigo tem arranhado a minha filha. Ela amanhecia os dias e me mostrava, mãe, está acontecendo isso. Ela escondeu isso de mim. Amanhecer com arranhões no corpo. Ele não está brincando. Mãe, a cama dela sou eu mesmo que vou lá. O quarto dela é super confortável. Não ia ter nada na cama para ela se cortar. E quando ela me contou, eu fui lá e dei uma ordem. Você está proibido de tocar naquilo que pertence ao Senhor. E acabou. No outro dia eu mesmo fui ver o corpo dela, não tinha nada. Então a nossa autoridade é para ser exercida. Agora a nossa oração é para falar com Deus. A gente não sabe, eu não sei, eu acho que nenhum ministro da palavra de Deus sabe. Eu falei, até a semana eu pensei, uma eternidade não é o suficiente para conhecer a Deus, porque anos de conhecimento da palavra. Ele nunca tinha me mostrado algo tão para me exortar dessa maneira, para dizer que não estava sendo feito como ele recebia. Que a maneira que a gente fala com ele, que a maneira que nós nos colocamos, as nossas palavras, a gente não tem um entendimento. A gente não sabe fazer com excelência. A gente não sabe. E foi tão bonita a maneira que ele falou para mim. Eu falei para o pastor Renato, ele está bravo, pastor. O Espírito Santo de Deus está triste, ele está bravo, porque a gente faz as coisas de qualquer maneira. Depois ele disse para mim, não, filha, eu não estou bravo. Eu não sou um pai que fica bravo e castiga.
Eu só quero consertar minha igreja, eu só quero para eles. Tudo que eu fiz foi por eles e eu só quero ensinar para que eles sejam abençoados. Amém, igreja? Então, todas as vezes que vocês forem orar, imagine esse momento como um momento que é recebido lá de uma maneira tão especial, tão excelente. Que as suas orações, as tuas conversas, as tuas petições, o teu momento com Deus. Irmãos, eu nunca vi Jesus em nenhum momento nos evangelhos se irritar, se irar, como no momento que ele chegou no templo e a casa dele estava cheia de cambistas. E ele disse: a minha casa é casa de oração. Então a oração, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, é muito importante o que Deus fez para esse momento de orar, de estar com Ele, a casa de Deus também. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus a oportunidade, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor fala conosco. Reveste agora a tua filha, Senhor, depois da revelação dessa palavra. Guarda, Senhor, a sua mente e o seu coração escondidos em Ti. Guarda a sua casa, Senhor, o seu casamento, a sua família. Pai, continua revelando aos Teus filhos a Tua vontade. Nós queremos cumpri-la, Senhor. Nós queremos fazer aquilo que está no Teu coração. Como nós cantamos, nós queremos conhecer o Teu coração. Então nos ensina, Senhor, o que há no Teu coração e como devemos obedecê-lo. Pai, em nome de Jesus, guarda a tua filha. Levanta a tua filha, Senhor. Fortaleça a tua filha. Continua usando ela, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Assim como você está ainda, você pode fechar os seus olhos mais uma vez, erguer as suas mãos. E agradecer comigo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Repita comigo essa oração, querido. Espírito Santo, nós amamos a Tua presença. E nós Te agradecemos por estar nesse lugar. Esse culto é do Senhor. E Tu tens toda a liberdade para falar, para agir e para se manifestar no nosso meio. Jesus, toda a glória é Tua e nós Te adoramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus tem algo grande para fazer e já tem feito. Glória a Deus. Um é para Emanuel, um é para mim. Obrigada, Pati, minha amor. Pastor Renato, quando ligou para nós essa semana perguntando se eu poderia pregar, ele não perguntou se tinha palavra, ele perguntou se tinha fôlego ainda. Ô, Jesus, vai me ajudar e vou chegar até no final da pregação. Amém? Só tenha um pouquinho de paciência se eu parar e tiver que respirar, tá? O Emanuel vai crescendo e vai tirando um pouco o meu fôlego. Queridos, e esta semana nós começamos um propósito aqui na igreja de oração. Você sabe, você tem acompanhado conosco essas últimas semanas o quanto Deus tem falado com a igreja, o quanto o Senhor tem despertado a igreja através de diversos irmãos e de diversas maneiras a coisas novas e coisas grandes no Senhor. E essa semana nós começamos então um propósito de oração. Nas segundas, nas terças e nas quintas-feiras, a igreja está se reunindo aqui das 8 às 10 da noite. Então, é um convite a toda a igreja, além de convite, né? É um pedido, é um chamado à igreja para que a gente possa orar. E dessa maneira como a irmã colocou, orar realmente buscando a face de Deus, aprendendo a clamar. Nós precisamos aprender a orar. Eu acredito que ainda não saibamos orar como deveríamos. E é só o Espírito Santo que pode nos ensinar a fazer isso. E nós viemos aqui na quinta-feira à noite, eu e o Carlos. E enquanto
nós orávamos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Aliás, 2 palavras. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer com 2 palavras? Ainda conversei com algumas irmãs e falei, eu estou meio sem fôlego, vou pregar domingo, vou pedir para Deus só um versículo, né? E Deus me deu 2 textos. Falei, tá bom, Jesus, vamos lá. E 2 palavras. E antes, como eu digo que Deus está fazendo coisas grandes nessa noite, eu quero perguntar para o pastor Renato se ele sabe o que eu vou pregar. Sabe, pastor? Serginho, sabe o que eu vou pregar? Você sabe o que eu vou pregar? Mais ou menos? Sim, sim, não, não, irmão. Amor. Você sabe o que eu vou pregar? Queridos, o primeiro texto que o Senhor me deu na quinta-feira é Ezequiel 37. Abra comigo. O Vale dos Ossos Secos. Se eu estivesse com o microfone ali, porque o pastor veio uns 2 minutos antes tirar, eu tinha subido naquela hora e começado a pregar. Eu não tinha nem deixado os irmãos terminar a ministração do louvor, mas glória a Deus que o Senhor sabe todas as coisas. O primeiro texto, então, é Ezequiel 37. E depois nós vamos para um texto do Novo Testamento. Queridos, eu digo isso porque quando o Senhor ele quer fazer algo em nossas vidas, tem começo, meio e fim. As coisas do Senhor sempre terminam. Elas nunca vão ficar pela metade. E o culto começou e todo pregador, eu creio que quando vem aqui com muito temor, que pede a Deus que realmente tenha uma palavra do céu revelada para trazer aos irmãos. E quando os irmãos começaram a ministrar essa canção, eu falei, Senhor, glória a Deus, obrigada. Confirmou a palavra e mais um pouco ainda. Então nós vamos para Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 10. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Essa é uma palavra, uma revelação que o profeta Ezequiel recebeu no tempo do exílio babilônico. O povo estava longe da sua terra, longe dos propósitos do Senhor, e Deus vem pelo seu Espírito e leva o profeta para essa visão, para esse vale de ossos secos. E com certeza você já ouviu várias pregações, pelo menos uma, a respeito desse texto.
do poder do Senhor de restaurar as nossas vidas a partir do nada. E nós queremos olhar algumas coisas para esse texto, mas Deus começou a me trazer um outro entendimento a respeito dele. E eu creio que o Senhor tem para nós, igreja, nessa noite, é uma palavra de entendimento. É uma palavra de entendimento das coisas espirituais. Como nós temos avançado, como Deus tem nos dado palavras de crescimento, palavras de tanta autoridade, nós precisamos ter entendimento de como seguir. Agora que o Senhor já falou tantas coisas a nós, aos nossos corações, Deus já tem feito tanto em nossas vidas, mas eu creio que essa palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é uma palavra de entendimento. Amém? Então peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento nessa noite, para que o seu entendimento possa receber essa ministração. Amém? Então, quando eu fui para esse texto, primeiro ainda na quinta-feira, eu comecei a me lembrar aqui na oração do texto de Ezequiel, e comecei a pensar a respeito do vale de ossos secos e da visão que Ezequiel teve. E comecei a procurar Jesus dentro desse texto. Eu gosto muito, eu acho que metade, talvez mais das minhas pregações, se eu for contar, são sobre o Antigo Testamento. Deus fala muito comigo e eu gosto muito do Antigo Testamento. Mas é necessário um cuidado muito grande, queridos, porque toda a palavra de Deus, ela se cumpriu na pessoa de Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele precisa apontar para Jesus. E eu olhando para esse texto, falei, Deus, onde é que está Jesus aqui? Está o Senhor, está o Espírito Santo. Cadê Jesus? E comecei a meditar a respeito disso. Lá no versículo 4, queridos, depois da visão, depois do questionamento de Deus a Ezequiel sobre se os ossos poderiam viver, Deus ele diz assim para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eu comecei a meditar a respeito da palavra do Senhor. Queridos, toda a restauração, ela começa na palavra do Senhor. E se nós formos para João, capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Aí eu achei Jesus no texto, eu fiquei tão feliz. Querido, toda a restauração em nossa vida, ela vai começar na pessoa de Jesus. Ela começa na obra redentora de Jesus na cruz. Antes de Jesus, todos nós éramos ossos secos. E ossos secos não servem para nada. Lá em casa nós temos um cachorro, né, famoso aqui na igreja, o Caramelo. E de vez em quando ele recebe uma bênção, ele ganha um ossinho. E ele brinca, ele come, ele rói o osso. E depois de um certo tempo, o osso seca. E ele não recolhe, né, não joga no lixo, fica lá no quintal até a gente dar um jeito. Um osso seco, ele não serve para nada. E Ezequiel tem a visão de muitos ossos secos. E eles só são restaurados a partir da liberação da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor revelada, viva de Deus, encarnada de Deus, é Jesus Cristo. Então toda a restauração, ela começa em Jesus. Aí eu comecei a meditar sobre isso e me veio uma pergunta ao coração. Qual que é a diferença entre um osso seco e um osso quebrado? Que não esteja seco. Se você quebrar o dedo, quebrar o braço, você vai no médico. Amém? Ou Jesus vai curar logo. Ora e Jesus cura. Mas tem jeito, não tem? Para um osso quebrado? Põe um gesso, uma tala. Não, tala não dá, tem que ser gesso, né? E o osso vai se regenerar. Agora chega para um médico com osso seco, tipo aqueles do Caramelo lá, para ver se ele vai dar jeito. Tem o que fazer com um osso seco? Não. Queridos, o Senhor ministro falou comigo que muitas vezes nós achamos
que os nossos ossos só estão quebrados. E a gente põe um gesso para consertar. Quando, na verdade, nós estamos como ossos secos. Querido, há muita diferença. Osso quebrado a gente conserta com gesso. Osso seco é só o sobrenatural do Senhor para restaurar. Então, se você olha para a sua vida, para os seus relacionamentos, para a sua família, para o seu casamento, e você está tentando dar um jeitinho com gesso, querido, leve para o Senhor o quanto antes. Osso seco não se restaura com gesso, é só com o sobrenatural de Deus. Então, leve o quanto antes para o Senhor. Amém? Depois nós temos, então a palavra do Senhor chegou, aqueles ossos, eles começaram a se juntar, Ezequiel ouve os barulhos, eles começam a formar corpo, a ganhar carne, a ganhar músculos. Mas o que está escrito no final do versículo 8? Mas neles não havia espírito. Ainda que estivessem inteiros, um corpo inteiro, não havia vida. O Espírito não estava neles. E qual que é o ministério do Espírito Santo em nossas vidas? É nos vivificar. É nos fazer viver na restauração que o Senhor Jesus já fez. Então é uma dupla, é um trio na verdade, né? Pai, Filho e Espírito. Mas há um trabalho ali em conjunto maravilhoso do Senhor Jesus na cruz e do seu Espírito Santo. Queridos, muitas vezes nós recebemos palavra de Deus em cima de palavra de Deus, o Senhor nos restaura. Só que nós continuamos vivendo como se essas coisas não tivessem acontecido. E continuamos carregando às vezes mágoas, dores, ossos quebrados, que já estão juntos. Ossos secos, desculpa, que já estão ligados, mas que não têm vida. Por quê? É o Espírito Santo que vivifica a obra do Senhor em nós. É o selo do Espírito sobre as nossas vidas, que vai nos ensinar a viver na vida nova que o Senhor Jesus tem para nós. Amém? Querido, nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e nos vivifique e comprove e aprove aquilo que o Senhor Jesus já fez. Porque muitas vezes a gente acha que já fez, que já está feito, mas depois passa um tempo, quando pisam no nosso calo de novo, dói. Quando alguma coisa acontece, a ferida sangra de novo. O que aconteceu? A obra do Senhor Jesus, ela não é incompleta. Mas muitas vezes nós tomamos a obra do Senhor sobre as nossas vidas, mas nós não deixamos que o Espírito Santo nos vivifique e nos ensine a viver a nova vida. A nova vida que Cristo conquistou para nós, ela já está disponível, amém? Mas é pelo Espírito que nós aprendemos a viver essa vida todos os dias. Então nós precisamos dessa presença poderosa do Espírito Santo em nós, para nos fazer viver essa vida nova do Senhor, restaurados no Senhor, para que a obra dele continue em nós. Amém? Mas nós vamos estar prontos? Será que nós vamos chegar no estágio onde todos os ossinhos estarão no lugar? Queridos, é um processo de Deus. Há um processo. Enquanto estivermos nessa terra, a probabilidade de nos ferirmos novamente ela é muito grande. É só você acordar de manhã, até com o seu cachorro você pode brigar e ficar magoado. Né? Quem dera com os filhos, marido, funcionários, colegas, amigos, irmãos, pastor. Nós estamos sujeitos a isso. Só que nós precisamos aprender a viver dentro desse processo de Deus, de restauração, de cura. E é o Espírito Santo que nos ensina a fazer isso. Amém? Queridos, aqueles corpos só se levantaram depois que havia Espírito neles. Depois que o Espírito foi soprado, depois que Ezequiel profetizou a presença do Espírito da vida sobre aqueles ossos, é que eles se levantaram. Querido, não adianta estar restaurado, mas estar prostrado. As duas coisas precisam estar juntas. Se o Senhor te restaurou, Ele também quer te levantar. Amém?
Sem a presença do Espírito Santo, nós continuaremos vivendo como ossos secos. Ainda que estejam juntos formando um corpo, mas o corpo não estará de pé e o corpo permanecerá seco. Aí eu comecei de novo a pensar nesse texto. Falei, Senhor, aí depois eles se levantam e a palavra nos diz que eles formavam um grande exército. Falei, Deus, por que Ezequiel vê um exército? Por que ele não vê uma banda de louvor enorme, muitos levitas, muitos sacerdotes adorando a Deus? Por que um exército? E eu comecei a pensar com Deus nisso. Senhor, por que um exército? Podia ter se levantado outra coisa ali. Por que um exército? Queridos, o Senhor começou a falar comigo. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? A gente perde um pouco essa noção, às vezes. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus é um grande estrategista. O povo de Israel foi chamado para ser um povo conquistador. E nós temos registros de muitas batalhas. E o povo de Deus, quando o Senhor restaura, quando o Senhor levanta e coloca no exército de Deus, ele é chamado também para se levantar como um grande exército nessa terra. Amém? Queridos, a obra que Deus faz na nossa vida não é só para a gente achar que é bonito. Ah, como Deus é bom comigo, Deus me restaurou. Querido, se Deus te colocar de pé, se Deus te coloca de pé, eu creio que tem colocado, você já está dentro do exército, é só estar de pé, tá? Não tem outra opção, só para te avisar. Aqui em Ezequiel, a hora que eles levantaram, eles já estavam fazendo parte do exército. Querida, a obra que o Senhor tem começado, tem completado na sua vida, é para alcançar outros também. Não é para você viver no parque de diversões nessa terra. O nosso descanso ele está no céu, amém? Enquanto estivermos nessa terra, é tempo de batalhas. É tempo de lutas. E nós precisamos discernir isso. Nós precisamos entender que quando o Senhor nos coloca num exército, é para a gente alcançar aqueles que estão perdidos. É para avançar em direção ao campo inimigo. É para ir em direção daqueles que estão necessitando de cura e de restauração que nós já recebemos. Não é simplesmente para a gente achar que aquilo que Deus fez por nós é para acabar em nós mesmos. Não. Precisa alcançar a outros também. Amém? Aí, vamos pensar sobre um exército. Nós temos aqui alguns irmãos que fazem parte do exército brasileiro, poderiam falar muito melhor a respeito disso, né? Cadê o irmão Juarez? Não sei. Está aí o irmão. Se eu der alguma bola fora, me avisa, irmão, por favor. Mas coisas básicas que todo mundo sabe a respeito de um exército. Eu só vou falar sobre duas. Primeiro, um exército ele é composto por uma unidade. Os soldados formam uma unidade. Ninguém que entra no exército faz o que quer. Não é verdade? Ah, a batalha é contra tal inimigo, mas eu não quero lutar contra esse inimigo. Eu vou lutar contra o outro. Não. Se você está no exército, você forma um corpo, você forma uma unidade. E você está debaixo de uma única voz de comando. E se tem, acho que um lugar onde funciona esse negócio de autoridade é no exército, né? Temos muito a aprender com eles nesse sentido. Só há uma voz de comando. Então, aquele pelotão, aquela companhia, não sei como chama, responde a um capitão, a um sargento, a um líder. Queridos, nós como igreja, como exército do Senhor, precisamos viver em unidade. E precisamos ouvir e seguir somente a voz de um comandante. Que você sabe quem é? Senhor Jesus. Queridos, quando Ele nos dá uma direção, é por essa direção que nós devemos seguir. Se Ele fala não, Ele fala não. Se Ele abre porta, a porta vai ficar aberta. É a voz de um comando só. Então, quando as coisas estiverem meio nebulosas na sua vida,
Você não sabe se eu vou por aqui, se eu caso eu compro uma bicicleta, não é assim que fala por aí? Quando há uma indecisão, como se fosse comparável. Eu não sei quem criou esse ditado, mas no sentido de indecisão, ou faço uma coisa ou faço outra. Querido, você precisa ter a direção do teu comandante. Você precisa ter clareza da voz de comando, para onde o Senhor está te orientando aí. E nós, como igreja, aqui em Campo Grande, temos recebido uma palavra de direção, amém? Uma palavra de quê? De conquistar a nossa cidade para o Senhor. E essa palavra conquista, ela tem sido maltratada no nosso meio evangélico brasileiro. Tem sido usada, às vezes, de muita... Eu não sei qual palavra usar. Mas, às vezes, assusta um pouco falar de conquista, né? Arrepia o cabelo de alguns teólogos. Querido, mas o Senhor nos chamou para conquistar vidas para Ele. E se nós estamos em Campo Grande, a gente precisa conquistar as vidas que estão em Campo Grande. A começar pela nossa casa, pela nossa parentela, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. Então, nós precisamos ouvir o que o Senhor tem nos dito, o que tem falado, o que Ele ainda quer falar, para que a gente saiba como seguir e como obedecer a essa voz de comando que Ele tem nos dado. Amém? E, como eu falei antes, Deus me trouxe essa palavra como uma palavra de entendimento, muito mais até do que uma palavra de cura. E depois vocês vão entender talvez até um pouco melhor, porque a gente vai para um outro texto da palavra. Só que o que Deus falou muito comigo com relação à necessidade da igreja de ter discernimento espiritual e uma visão equilibrada das batalhas que nós enfrentamos e que nós vamos enfrentar. A Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. E às vezes, quando você está no meio de uma batalha, não dá tempo de estudar. Você já deveria ter feito isso antes. Porque aí o inimigo já está ali na sua frente. E não dá mais tempo de mudar estratégias. Aí é só Jesus. Então, nós precisamos buscar no Senhor esse discernimento espiritual e essa visão equilibrada sobre a batalha que nós enfrentamos. Queridos, eu não sou uma especialista sobre batalha espiritual, não estudei muito, não estudo muito a fundo, só que há algumas coisas que nós precisamos saber. E às vezes nos falta esse entendimento e nós temos que buscar isso no Senhor. Eu creio que Satanás fica contente tanto com o desconhecimento da igreja com relação a ele, quanto a sua supervalorização. Então, a gente tem dois lados. A gente tem, às vezes, uma igreja que não batalha, porque não sabe ou não conhece o seu inimigo, e o ignora. E eu vim de um contexto assim, de uma igreja tradicional, de séculos e séculos, que o diabo ficou lá na tentação de Jesus. Hoje ele não faz mais nada. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer, porque não sei. A falta de entendimento, de conhecimento, é uma das armas dele. Porque ele vai agindo, vai fazendo, vai destruindo, mas ninguém sabe que ele está ali. Então ele continua fazendo. E o outro oposto, queridos, é quando há uma supervalorização dessa pessoinha chamada Satanás. Porque daí começa a ver o diabo em todas as coisas, começa a ficar com medo de tudo, tudo é sinal do diabo, tudo é coisa do mal. Queridos, nós quando falamos de batalha espiritual, não estamos falando de duas forças iguais. Amém? A nossa vitória, ela já foi conquistada em Cristo Jesus. O nosso Senhor, ele é muito maior do que qualquer força maligna que a gente possa enfrentar nessa vida. Amém? Amém. Mas a Bíblia fala que o inimigo anda em derredor, tentando tragar, buscar quem ele possa tragar, quem que ele possa pegar desprevenido, no desconhecimento, na falta de discernimento. Ele está ao nosso redor. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, saber como que ele age, por que que ele age, o que que ele quer fazer. Isso é só o Espírito Santo que revela.
É só o discernimento espiritual que pode nos trazer isso. Amém? Aí você pode ficar pensando, mas por que a gente está, meditando, ouvindo uma palavra sobre essa? Vocês lembram de uma das ministrações do pastor Alain? Ele nos colocou como exército do Senhor nessa cidade? Quantos aqui levantaram a mão e disseram amém, sou soldado de Jesus? Não é verdade? Queridos, eu creio que o Senhor vai começar um tempo de nos municiar, de nos dar armas espirituais, como convém aos seus. Então isso passa pelo nosso entendimento. Amém? Então se você falou que você é um soldado de Jesus, comece a se armar. Não vá para a batalha de qualquer jeito. Amém? Então vamos lá. Agora, o outro texto, vamos sair de Ezequiel, vamos para o Novo Testamento, Efésios capítulo 6. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? Então o Senhor nos restaura, o Senhor tem nos restaurado. E se em alguma área da sua vida você ainda se enxerga como um osso seco, que nessa noite você possa ir à presença do Senhor e pedir que Ele traga vida sobre você. E que você reconheça também quando o Senhor já trouxe vida sobre áreas da sua vida que estavam mortas. Às vezes nós nos esquecemos do que Deus já fez. Aí a gente acha que Deus tem que fazer de novo. Não, queridos, o que Deus faz, Ele faz. Amém? Tome posse, tome a presença do Espírito sobre você e viva nessa nova vida que o Senhor trouxe para você. Amém? Então, lá em Efésios 6, é do versículo 10 ao versículo 18. Aí nós temos que falar de armadura espiritual. Se a gente for falar de batalha espiritual, ninguém vai para uma batalha sem armadura. É claro que a gente precisa contextualizar um pouco essa palavra, porque hoje, nos nossos dias, de mísseis e de espionagem supersônica, não se usa mais armadura. Se usa ainda, irmão? Não, né? Mas o que era a armadura? Era a proteção do soldado nas batalhas. Então, o Senhor coloca a palavra do Senhor, ela é perfeita. E o apóstolo Paulo, ele escreve dessa maneira e nos faz entender como uma armadura. Então, a gente consegue visualizar isso muito melhor. Então, vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu fiquei pensando, Deus, como é que eu vou casar uma palavra com a outra? O que Ezequiel 37 tem a ver com Efésios 6? Nessa palavra do Senhor, falando a respeito do exército que se levanta, com esse propósito, Deus me trouxe a esta palavra de Efésios, para que a gente saiba como se revestir. Queridos, uma armadura, ela precisa ser vestida. Uma armadura na parede pode ser muito bonita, mas vai proteger o soldado? Não. Um óculos pode ser
a solução dos problemas, mas se não estiver no lugar certo, que são os olhinhos, não fazem efeito. A armadura de Deus, ela já está disponível a cada um de nós, mas nós precisamos tomar posse e nos vestir dela. Amém? Primeira coisa, com relação a essa batalha, então, que nós estamos falando. Primeira coisa, a força que nós precisamos para guerrear, ela não está em nós. Ela não está em nós, ela está no Senhor, ela vem de Deus. Nós não enfrentamos principados e potestades e o inimigo com a força do nosso braço. Vou dar um soco no diabo, ele vai cair duro no chão. Não, querido, não é com a força do braço. Não é com a nossa força, é com a força do Senhor. Amém? Então, se o Senhor nos chama a batalhar, a gente não precisa ter medo de não ter forças. Sou tão fraquinho, né? A força, ela vem do Senhor. A força não é nossa. Outra coisa que a gente precisa discernir muito bem. A nossa batalha não é contra a carne e contra sangue. Ou seja, a gente não luta contra pessoas. Quer dizer, a gente tem a impressão que eu tenho que ir lá e, sei lá, uma pessoa que me incomoda no trabalho, um vizinho espírita, um bandista, eu tenho que ir lá e brigar com ele, e defender o evangelho. Querida, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, isso é espiritual. É verdade que o inimigo vai usar pessoas para, às vezes, falar algo, manifestar alguma coisa, mas a nossa luta não deve ser contra pessoas, amém? Mas contra espíritos, contra potestades e principados. E eu estava conversando com umas irmãs essa semana, a gente testemunhando algumas coisas, e a gente falando, puxa, mas como o exército do inimigo é organizado, né? Porque ele não vem de qualquer jeito, não. Ele não faz qualquer coisa, não. O que ele faz hoje na vida de alguém já está programado para fazer efeito quando essa pessoa casar. Quando essa pessoa tiver filhos. São muito bem organizados, queridos. A gente às vezes, Deus vai fazer, glória a Deus. A gente não se prepara, não se organiza. Aí, às vezes, leva uns escorregão aí e não sabe por quê. E o inimigo, quando vem, ele vem para roubar, matar e destruir. Não vem para dar tapinha nas costas, não. A palavra do Senhor nos diz para orar e vigiar. Tem crente que ora e não vigia. Tem crente que vigia e não ora. Tem crente que nem faz uma coisa nem outra, né? Aí fica difícil para nós. Mas o que é oração? Né? O que a irmã falou a respeito do que Deus mostrou a ela, esse clamor, esse pedido a Deus, essa entrega ao Senhor. E o que é vigiar? Se você tem um vigia na sua casa, o que ele faz à noite? Ele dorme? Se dormir, manda embora, né? É para vigiar a sua casa, é para cuidar para que ninguém chegue, ninguém roube, ninguém faça algo. Ele está cuidando, ele está vigiando. E às vezes oramos muito e não vigiamos nada. Aí não cuidamos das coisas ao redor, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. Aí as coisas às vezes entram, mas eu estava orando tanto a Deus. Mas não vigiou, não guardou o coração, não guardou a família. E o inimigo encontrou uma brecha. Então é necessário orar e vigiar. Amém? Precisamos também ter o discernimento, queridos, daquilo que entra na nossa casa, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos. Às vezes está tudo bem. Já aconteceu com você assim, algum dia? Estava tudo bem, você saiu de um culto de domingo abençoado, recebeu a palavra, segunda-feira começou, foi para o trabalho, dando testemunho, ouvindo louvor, glória a Deus. No meio da tarde, acontece alguma situação no trabalho, você, murcha. Aí começa a se desesperar, começa a ficar preocupado, as coisas que eram para dar certo não dão. E a gente às vezes não se dá conta, queridos.
dos contra-ataques do inimigo contra as nossas vidas. Às vezes uma palavra que a gente ouve entra, sabe, aqui na nossa mente, e o inimigo fica usando aquilo para martelar a nossa mente. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada, a gente foi tomar vacina no posto, e a moça que nos atendeu, uma menina bem nova ainda, eu acho que até ela estava em treinamento, eu não sei. Mas ela deu uma boa injeção, não doeu não. Uma boa vacina. Aí eu perguntei para ela, moça, tanto faz o braço? Ah, é. Aí ela falou assim para mim, escolhe o braço aí que você não vai usar nunca mais na vida. Aí eu não sei qual foi a minha resposta. Falei, moça, não fala uma coisa dessa, daqui a pouco eu tenho um bebê para carregar, como é que eu vou ficar sem um dos braços? Eu levei meio na boa. Quando a gente saiu do consultório lá, o Carlos estava tão bravo. Misericórdia, está repreendida essa palavra, olha o que a guria fala, não sei o quê. Realmente é de repreender, né, irmãos? Por favor. Oh, meu Deus, nem doeu a injeção, nada, está tudo bem com a gente. Queridos, mas sabe essas palavras que às vezes são lançadas e a gente não se atenta, e a gente não repreende, a gente deixa aquilo entrar, ou uma palavra que a gente libera sobre algo. Ah, mas não está estudando para a prova, vai tirar 0. A criança chega com 0,0. O que você falou para ela? Não vigiou na palavra que foi liberada. Queridos, a nossa palavra, a palavra como um todo, ela tem um peso espiritual muito grande. Todas as coisas foram formadas a partir da palavra de Deus. Então, para o mundo espiritual, é muito sério esse negócio da palavra liberada. E às vezes a gente não se atenta, né? Aquele negócio da vacina foi repreendido em nome de Jesus, não aconteceu nada. Mas sabe algumas coisas que às vezes a gente deixa entrar? A gente precisa aprender a vigiar e aguardar as nossas vidas, amém? Então vamos olhar agora para a armadura em si. Vamos ver cada parte da armadura. Eu tinha pregado essa palavra sobre a armadura de Deus há um tempo atrás. E eu não gosto de pregar o mesmo texto. Não sei porquê. Deus falou, não, você vai falar sobre essa armadura, você vai pregar sobre a armadura. E eu comecei a procurar os meus rascunhos que eu tinha feito sobre a armadura de Deus. E eu achei, não achei. Mas Deus falou outras coisas, eu acho que o texto era esse, mas o rascunho não era. Então, vamos lá. Vamos para o texto. Então, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Primeira peça da armadura de Deus, cingir os lombos com a verdade. Quem é a verdade, queridos? Para nós. Para nós e para todos, creiam ou não creiam, é o Senhor Jesus. Lá em João 14, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido, sem a verdade sobre a sua vida, você não pode enfrentar batalha nenhuma. É cingir os lombos com Jesus, sabe? Lombo é isso aqui? Me tirem as dúvidas que eu não consegui pesquisar. Porque dar nos lombos é isso aqui, né? Essa parte aqui. Então é guardar. Aí eu imagino Jesus grudadinho aqui na gente, nos protegendo, aqui, nos livrando, nos guardando. Nós precisamos nos revestir da verdade que é o Senhor Jesus. E outra coisa, se o Senhor Jesus é a verdade para nós, a nossa vida precisa caminhar dentro da verdade. Então não abra nenhuma brecha com uma mentirinha santa, né? Com uma desculpinha. Não abra brechas, colocando coisas falsas dentro da sua vida, da sua casa. Caminhe sempre na e com a verdade. Amém? Segundo elemento da armadura é a couraça da justiça. Essa eu pesquisei, deu tempo. Couraça, aquela parte que fica mais para frente, protege muitos órgãos do corpo, especialmente o coração. A função da couraça era proteger o soldado de um golpe fatal no coração. E a couraça, ela deve ser do quê? De
Couraça da justiça. Mas que justiça é essa? A nossa própria justiça? Nós somos justificados, aceitos pelo Senhor. Então é a justiça de Deus que deve nos proteger. Quando eu comecei a meditar nessa palavra da couraça, cuidar do coração, eu falei, Senhor, que palavra tremenda, que às vezes nos falta esse entendimento. A justiça de Deus, ela precisa nos proteger. Proteger o nosso coração do quê? De ataque, de flecha, de espada? Não. A justiça de Deus, ela precisa nos proteger da nossa autojustificação. Querido, ninguém entra numa batalha achando que é bom o suficiente. Achando que é bonzinho, achando que está tudo bem. Nós entramos na batalha justificados pelo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Lá em Isaías 64:6, há um versículo que fala que a justiça do homem é como um trapo de imundícia diante de Deus. Sabe aquele pano bem sujo, bem velho que você tem para limpar a casa? Mulheres. Aquele que não dá jeito mesmo de deixar branquinho. 10 vezes mais do que aquilo, é um trapo de imundícia. Isso é a nossa justiça diante de Deus. Queridos, e se nós pecamos, querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente, não há outro caminho além de se arrepender. Então não se justifique diante de Deus. Arrependa-se. Se há algo na tua vida que precisa ser consertada, todos os dias nós sabemos que nós temos coisas para serem consertadas, mas algumas elas são mais evidentes para nós e para os outros, inclusive. Tá? Especialmente os que convivem com você. Então não se justifique diante de Deus. Não, eu sou assim porque meu pai era assim, o meu avô era assim. Arrependa-se e peça perdão. E proteja o seu coração com a couraça da justiça de Deus. Amém? Essa couraça, queridos, ela vai sempre nos colocar no lugar onde nós devemos permanecer. Nunca acima do que nós somos e nem abaixo. Porque às vezes a autojustificação a gente acha que é um cara, né? A moça, a mulher, não sei como falar o cara no feminino. Acha que é a tal. Não, a couraça da justiça do Senhor vai nos fazer ficar onde nós realmente devemos estar e ser quem realmente nós somos. Amém? O que nós temos que colocar nos sapatos? Como sapatos? Como calçados? Calçados os pés na pregação do Evangelho. E eu fiquei meditando, Senhor, o que tem a ver colocar o Evangelho nos pés? Como assim, Senhor? Os nossos pés nos levam onde nós queremos ir, certo? Muito provavelmente. Mas, e ter o Evangelho como calçado para os nossos pés, o que significa isso? Queridos, o amor pelas almas, que está ligado à pregação do Evangelho, precisa guiar os nossos passos. Precisa nos dizer quais são as nossas prioridades. Se a gente tem falado, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero ser usado por ti, nós queremos conquistar Campo Grande, conta comigo, Deus. Mas para onde os teus pés têm te levado? Quais são suas prioridades? Os nossos passos precisam ser dirigidos por esse Evangelho que ama o perdido, que ama aquele que precisa. Então, o amor pelas almas precisa guiar os nossos passos. E dirigir outra coisa também, os nossos investimentos. Não só financeiros, mas investimento de tempo, investimento de vida. A gente investe em tantas coisas, irmãos. E às vezes a gente investe tão pouco no reino. E nós temos sido chacoalhados por Deus a investir mais e mais das nossas vidas no reino de Deus. Amém? Queridos, enquanto nós estivermos ocupados com a pregação da palavra para aquele que precisa, os nossos pés vão ser livrados de muitos maus caminhos. Amém? Enquanto nós estivermos ocupados, guarde isso,
com a pregação do Evangelho, os nossos pés vão estar protegidos de perder o caminho. O caminho é estreito, certo? Na porta é estreita, o caminho também, né? É isso? Tá. Agora eu achei que eu ia confundir. E nós, às vezes, um tropeçãozinho que a gente dá, a gente está fora do caminho. Se os nossos pés estiverem seguindo para a pregação do Evangelho, isso vai nos proteger de nos desviar do Senhor. Amém? Escudo agora. Do que deve ser o nosso escudo? Escudo da fé. Para que serve escudo? Escudo fica aqui, né? Quando a gente começa a visualizar aqueles filmes de... antigamente Troia e não sei o que, a gente consegue ver a armadura, né? Fica mais fácil para entender. E o escudo ele fica aqui, certo? Numa mão a espada, se eu não me engano, e na outra um escudo. E a palavra do Senhor nos fala que o escudo serve para nos proteger das setas do inimigo. Muitas vezes nós somos atingidos, queridos, porque o nosso escudo da fé ou está pequeno demais, ou não está no lugar que deveria, ou nem existe. E as setas vão vir. Dia após dia, as setas vêm. Se não estivermos protegidos, elas vão nos atingir, nos ferir e nos derrubar. Então, nós precisamos nos proteger com esse escudo da fé. E como que a gente pode se proteger? Eu creio que um aspecto dessa fé, desse escudo, é a oração. É a intercessão que nos protege, sabe? Que protege a nossa família, que protege as pessoas por quem nós intercedemos. Nós estamos ali, orando, temos que aprender a orar como convém, e o Senhor está ali, nos guardando, e esse escudo da fé vai nos protegendo das setas do maligno. Amém? Os dois últimos vestimentas, o capacete e a espada do Espírito. O capacete deve ser o capacete do Ayrton Senna? Não, né? O capacete capacete da salvação. E fiquei pensando, Senhor, por que da salvação o capacete? Não poderia ser outro capacete? Capacete serve para proteger a cabeça. Na cabeça estão, não sei se dá para dizer exatamente isso, mas os pensamentos. Quando a gente fala de pensamento, a gente fala daqui, né? Geralmente. Queridos, o capacete da salvação, ele serve para proteger a nossa mente. Para proteger a nossa mente de se moldar conforme a mente desse mundo. Quando a gente está falando de salvação, a gente está falando de reino de Deus, amém? A gente está falando do reino dos céus, daquilo que nós cantamos aqui. Senhor, faça o céu descer. Que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. E quando nós somos guardados pelo capacete da salvação, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles vão estar nas coisas do alto. Eles vão estar no Senhor. Então, independente da seta, do ataque do inimigo, a nossa mente continua firme e fixa em Deus. Querido, nós precisamos do capacete da salvação para nos guardar. Há muitas coisas que têm vindo de mentira sobre a igreja. Há muitas verdades que são ditas que são verdades e não são. Outros caminhos têm se mostrado já ao longo de toda a história da humanidade, dizendo, não, olha, é por aqui, você vai chegar lá, é por aqui. Não, queridos, o caminho é um só, nós sabemos disso. E nós precisamos ter guardados na nossa mente, com a salvação e com os pensamentos de Cristo. Amém? Por último, a espada do Espírito. Se a gente for pensar em espada, a espada, ela representava a força de um guerreiro, a habilidade desse guerreiro, a identidade desse guerreiro, a coragem desse guerreiro. Há muitos textos no Antigo Testamento que falam que quando o povo de Israel ele tomava determinado povo, ele guardava, recolhia as espadas dos valentes. E
essa espada do Espírito, essa presença do Espírito em nós, é que nos dá a identidade de quem nós somos. Queridos, não podemos ir para a batalha sem saber quem nós realmente somos no Senhor. Aquilo que o Senhor já fez, a identidade de Deus em nós, pela